Só falta agora esse povo resolver atrapalhar minha monitoria com esse barulho irritante. Ah, mas todo mundo tem barulho irritante em casa. Quando é cachorro, é motoboy, é campainha, celular tocando, é mãe batendo no pai. Então, Olá, Luiz. Por quê? Aqui, tá você duas vezes aqui nas pessoas. Você tá me ouvindo direito? Tô te ouvindo bem, tô falando que tá aparecendo aqui você duas vezes, tá aparecendo eu e você duas vezes, Steve. É porque, na verdade, uma conta eu falo e na outra vai ser a apresentação de slide, Ah, tá. entendeu? Perdoa a ignorância aí no assunto. Não, é porque faz sentido, na verdade eu poderia usar essa aqui mesmo, né? Mas, porque eu tenho medo aqui no meu computador sempre cai a internet. Aí eu deixo no outro que aí não cai, aí é mais seguro. Ah, E agora eu vou colocar no celular também, porque a câmera do celular é melhor. restante do pessoal deve estar entrando aí, porque demorou muito para logar. Pode ser. é, Na verdade, eu acho que eles estão esperando. Acho que só vai vir mesmo umas 2h05, mais ou menos. Quem? Ah, o pessoal no geral. Ah, tá. Você tá vendo barulho muito alto aí? Tô. No dia que a gente marca monitoria, o pessoal resolve fazer obra na casa vizinha. Sei como é. Passo por esse dilema também, até que hoje tá tranquilo, porque eu moro vizinho de uma construção do prédio aqui, hoje tá até mais tranquilo. Ah, Jesus abençoa, né? Uhum. Deixa eu ver se eu consigo entrar pelo Google. O que você tem feito aí, Luiz? Ah, eu tava mexendo com os negócios aqui, mais cedo eu tava fazendo aquele trabalho de direitos humanos e até pegar a apostila agora há pouco, numa que eu estudo para concurso aí, mas daqui a pouco eu nem peguei. Olá, olá, bom dia, boa tarde, Cecília, Luiz. Tá dando eco aí, Luiz? Não, agora não. Ah, que bom.
Acho que a minha imagem vai aparecer agora, né? Apareceu. Primeiro artigo do livro de obrigações. Você falou que você vai estudar isso aqui? Não, eu coloquei aí o artigo que começa o livro das obrigações. Muito gentil. Se você puder ir pegando os artigos à medida, porque eu não lembro de ter colocado todos no slide, sabe? Como que acessa o slide aqui? Já Não, está disponível? Eu vou disponibilizar ele agora, só um instante. É porque não tá abrindo aqui no... Deixa eu ver aqui. A galera tá começando a chegar. O pessoal tá chegando. Eu vou esperar mais uns 10 minutinhos, até dar 2h10, que aí dá tempo. Vou cochilar um pouco então. Vai nada, Luiz, fica acordado. Começar a ver o episódio do Filho Pródigo aqui. Mas isso é série? É, série nova do Globoplay. Achei muito da hora o primeiro episódio. Eu não conheço, não. É nova. Não, na verdade eu nunca assisto série da Google Play. Google Play não, Globoplay. Boa tarde, Também não, essa é a Cecília, primeira tudo que eu tô bem? vendo. Eu vou compartilhar a tela aqui com o slide. Ô, Steven, mas eu acho que eu errei em ter colocado esse artigo aí, porque você falou que ia fazer o apanhado da matéria de TGD também, como falou obrigações, eu já busquei aqui no código o livro das obrigações e joguei o primeiro código aí. Na verdade isso que você falou, eu vou passar bem rápido pela teoria geral do direito, é só porque eu preciso da base dela, né? Eu preciso do livro das pessoas, do livro dos bens e dos negócios jurídicos para poder proceder com obrigações. Só que eu preciso saber onde é que o pessoal parou na matéria atual, sabe? Para dar uma acelerada e tentar alcançar eles mais rápido. Que não sei se você lembra, a gente começa assim no terceiro período, a gente vê prescrição também, que é a última matéria de TGD, prescrição, decadência, para depois entrar em obrigações, que essa matéria aí é que fica pendente de TGD. Não, prescrição e decadência, na verdade, está dentro do fato jurídico, porque aí é o direito em relação à eficácia do tempo. Então, é o tempo como fenômeno jurídico. A gente passa. Eu não vou pretendo falar de. Na verdade, eu não pretendo aprofundar em nenhum desses tópicos, eu só vou passar por cima para vocês terem noção que existe, né, e que está tudo relacionado. Mas eu não vou falar sobre o livro das pessoas, não vou falar sobre o livro dos bens, nem sobre os negócios jurídicos, até porque não faria sentido, né, ô Felipe? Aí é disciplina de TGD. E eu também não sei como que é a rotina do pessoal, então
talvez eles tenham mais tempo. Igual eu vou conversar com. Assim que a gente começar, vou tentar conversar com vocês sobre as monitorias individuais, que é importante também. E eu deixei isso escrito na ementa da monitoria que eu enviei para a coordenação, que eu ia fazer encontros individuais para poder ajudar as pessoas e conversar com elas, né? Que é importante nesse momento que a gente tenha. Na verdade, nesse semestre, eu acho que o monitor ele está mais associado a um companheiro, a um colega que vocês têm acesso, do que puramente com uma pessoa que está ali para te ajudar na matéria. Agora que eu reparei, essa foto sua é um guaxinim, não, né? Um coati, que eu coloquei há Coati. tempo, senão tem que trocar. Isso. Engraçado demais. Nunca tinha visto um coati. Uhum. Eu vi dele, foi lá no. Aqui a gente não encontra muito, não. Isso aí é mais típico do sul do Brasil mesmo. Os bichos, uma vez num parque que eu fui, eles ficam roubando a comida da gente. Olha, que legal, nunca vi. Boa tarde, Suelen. Boa tarde, Thaisa, Marcelo, Luiz, Cecília. Eu vou iniciar um pouco a apresentação, gente, para a gente poder antecipar as coisas e aí, à medida que o pessoal for entrando, a gente vai avançando. Pode ser? Sempre que você estiver. Primeiro, hoje que foi o primeiro dia da monitoria, da noite e da manhã, eu dei o ar da graça, a sorte do vizinho começar a mexer com obra. Eu ia até para mexer no quarto, mas no escritório tá mais tranquilo para mexer. Mesmo com o barulho, lá tá mais alto. Então vocês não reparem não, e se alguma coisa ficar, se eu falar muito baixo, vocês não entenderem, pode pedir para repetir. Não, não, Luiz, você pode interagir. Na verdade, eu queria que todo mundo, se pudesse, interagisse. Não é obrigatório, né, gente? Não, mas assim, lá no Teams, a hora que a gente vai falar, que a gente liga o microfone. E quando a gente não tá falando, a gente tem que permanecer com ele desligado, senão dá interferência. Tem interferência, né? Verdade. Não, então quando você for falar, você liga ela. Aqui tem como levantar a mão? Eu não lembro de ver. Aqui não tem como levantar a mão, né? Mas é só pedir a palavra que Realmente, passa. eu não tô achando a abinha aqui de desligar o microfone, não. Nem da câmera. Lá embaixo. Tem. Mas vamos começar então. Bom, gente, eu sou o monitor Steven Adrian, da disciplina de Teoria Geral das Obrigações, que é o Direito Civil 1 que vocês têm. Deixei aqui o meu e-mail, e nesse e-mail vocês podem me enviar, podem marcar encontros por esse e-mail ou pelo WhatsApp também, qualquer um dos dois eu atendo. Podem enviar curiosidades, perguntas, arquivos, qualquer coisa que for de interesse de vocês para o desenvolvimento dos nossos encontros. Inclusive também material doutrinário, viu? Eu aceito também. Como eu falei, nós estamos tendo então a disciplina de Teoria Geral da Obrigação, né? Vocês estão tendo, e essa é uma disciplina que ela dá continuidade à disciplina de Teoria Geral do Direito. Eu acredito que essa live, esse encontro vai ficar gravado. Se ele ficar gravado, eu pretendo postar no YouTube. E aí eu vou poder mostrar para o pessoal que perdeu. Isso porque vai ser bem introdutório mesmo. O foco aqui é que nós precisamos entender o que é uma teoria geral e por que existe uma teoria geral das obrigações. Gente, a teoria geral, ela... Oi, Steve. Aqui, eu acho que nessa grade nova mudou o nome. Eu acho que não é TGD mais. Acho que o pessoal vai conseguir assimilar. Se eu não me engano, a matéria agora chama Introdução ao Direito Civil, alguma coisa assim. Alguém aí confirma, alguém que é do terceiro período, porque eu sou do quarto, eu já fiz essas matérias. Realmente, eu não sei se mudou. Eu lembro que tinha mudado o nome de algumas disciplinas mesmo, mas o direito civil não. Mudou, né? Não, é porque TGD já puxa para o civil, aí ele não. Só que aí mudou o nome, que para a gente era TGD, agora acho que mudou o nome, acho que é Introdução do Civil.
Ó, interessante, interessante. Eu vou, se o pessoal puder confirmar, depois eu vou dar uma confirmada. Mas de todo jeito, a disciplina de Teoria Geral do Direito, ela puxa o primeiro civil. Quando eu fiz, né, essa disciplina não chamava de Civil 1, porque é a parte geral do direito civil ainda. E aí eles consideravam que a parte do Civil 1 começava na parte especial, que aí já é Teoria Geral das Obrigações. Mas se for o Civil 1, também dá para vocês pegarem sem problema algum, porque na lógica é um Civil 1, né? A ideia que a gente precisa ter é que a teoria geral ela é um conjunto de teorias que tem entre si uma certa similitude e concordância. Por que similitude e concordância? Porque existem teorias opostas no direito, e vocês já estudaram isso ad nauseam, exaustivamente, e existem teorias que vão se adaptando no processo dialético de contradição. O que é importante para a gente é entender que o direito civil, né, a teoria geral do direito, que é a parte geral, traz a ideia de que isso ela serve como base para todas as outras áreas do direito como um todo. Por quê? Porque é aqui que a gente tem a discussão do que é pessoa, do que é bem, do que são os negócios jurídicos. E todo direito inerente à área dele, né, inerente se é o ramo civil, se é o ramo penalista, se é o ramo processualista, inerente a qual for a área, ele vai pegar esses princípios, que na verdade são princípios que obedecem ao princípio da dignidade humana, e vão adaptá-los para os seus devidos assuntos. Então, a divisão do direito, ela respeita não uma divisão factual. Então, não existe essa divisão de civil, penal e processual no mundo dos fatos. O que existe é uma divisão acadêmica. Inclusive, tem-se críticas que são feitas a essa divisão de direito civil, penal, processual, etc., porque, na verdade, isso não tem rigor científico. O direito não pode ser repartido em partes, não tem essa ideia de existe essa área, existe essa área, existe essa área. Não pode, não pode haver, não pode existir. Isso é um conflito epistemológico que a ciência jurídica tem. Dentro da teoria geral do direito, vocês têm contato com o livro das pessoas. No livro das pessoas, vocês pegam lá a ideia da pessoa natural, da pessoa jurídica, e dentro delas vocês estudam do nascimento com vida, no caso da pessoa natural, sendo que a lei, o direito civil reconhece direitos ao nascituro, até a morte. E aí vocês veem as várias modalidades de morte. Morte real, morte civil, né? Morte presumida, comoriência, premoriência, etc. E na pessoa jurídica, vocês estudam a constituição da pessoa jurídica e vão até a extinção dela, passando por todo o palco de vida. Gente, os autores, no geral, eles chamam essa divisão, esse estudo de pessoa natural, pessoa jurídica, o livro das pessoas, a teoria geral do direito, eles chamam do estudo do palco do direito, porque é ali que a vida civil se dá forma. Então, o primeiro ato é o nascimento, o segundo ato, celebração de negócios jurídicos, terceiro ato, aquisição de capacidade, quarto ato, casamento, quinto ato, morte, ou quinto ato, ausência, ou quinto ato, ausência civil, etc. Quem faz a análise desses atos, desse palco que existe, é um estabelecimento chamado de tabelionato, né, ou cartório. E aí tem vários tipos de cartórios: o cartório de registro civil, cartório de notas, o cartório de registro de imóveis, o cartório de protesto, que também pode ser chamado de tabelionato. Dentro disso, vocês estudam também o livro dos bens. E aí vocês veem o que são os bens, o conceito, vocês têm contato com os bens reciprocamente considerados, que é aquela ideia do bem principal e do bem acessório, incluindo os princípios e a espécie, sendo que o princípio primordial nesse estudo é o princípio da gravitação jurídica, e vocês veem a classificação e a importância da classificação. Para finalizar, dentro da teoria geral do direito, vocês têm contato, por fim, com os negócios jurídicos, que é a parte que mais interessa para as obrigações. Por que é a parte que mais interessa para as obrigações? Porque dentro dos negócios jurídicos, a gente consegue localizar onde estão as obrigações. É ali que as obrigações ganham forma.
embora elas não estejam localizadas ali, elas ganham a forma graças ao primado dos negócios jurídicos. Qualquer coisa que vocês quiserem colocar, postular ou algo assim, pode colocar no chat que eu estou tendo contato. Dentro dos negócios jurídicos, vocês estudam um conceito de negócio jurídico, né, a classificação de negócios jurídicos e a chamada escada pontiana. Vocês devem lembrar da escada pontiana, que é os degraus da existência, validade e eficácia do negócio jurídico. Eu não vou me atentar a eles aqui, mas se precisar de uma revisão, a gente pode fazer no meio da matéria também, porque as matérias conversam bastante. Vamos para a teoria geral das obrigações. Eu expliquei para vocês que a teoria geral, então, é um conjunto de teorias que tem o mesmo condão, que é de afirmar que elas convergem, cuja opinião final convergem em determinada matéria. E, nesse caso, é o conjunto de teorias sobre as obrigações, as relações obrigacionais. A gente vai passar bem rapidamente pela introdução e pelas noções gerais, e o objetivo é que finalizemos a aula de hoje falando da modalidade de obrigação de dar. Como vocês podem ver, eu deixei aqui a ementa do que a gente vai estudar esse período todo. A teoria geral das obrigações ela é bem tranquila, não é muito extensa. O que na verdade torna ela extensa é a exceção, são as exceções, porque a regra é bem tranquila aqui. O que nos obriga a prestar atenção são as exceções. Então a gente vai ver a introdução ao direito das obrigações, né, as noções gerais, a transmissão de obrigações, o adimplemento e a extinção de obrigações, que a gente vai ver que essa é a regra que todo mundo acaba sendo adimplente e por isso extingue as obrigações, e a exceção é que há pessoas que são inadimplentes e por isso há consequências jurídicas para isso. Introdução ao direito das obrigações. O objeto do direito das obrigações pode ser definido como sendo aquelas relações de direitos de crédito, pessoais ou obrigacionais. Esses três nomes são todos permitidos, né, e bastante usados pela doutrina, e todos eles se referem à mesma coisa. Quando eu tenho direito de crédito, direito pessoal ou obrigacional em relação a algo, eu estou querendo dizer que eu tenho um direito a uma prestação. E a prestação, nós vamos ver o conceito dela, é o que me vincula a determinada pessoa. Gente, a distinção que eu vou fazer agora, eu vou reafirmá-la futuramente. A ideia é, se eu tenho um direito de crédito, eu não tenho um direito sendo exercido em relação a uma pessoa. O meu direito é em relação a uma prestação. Então, eu não tenho domínio de nenhuma forma com relação ao sujeito passivo. O que eu tenho em relação a ele ele tem em relação a mim a obrigação de cumprir a prestação. O meu direito é a prestação e não a pessoa. Essa distinção já começa a ser interessante porque o objeto do direito das obrigações são os direitos de crédito, esses direitos pessoais e obrigacionais, e não tão só a pessoa. Deixa eu ver, a mais extensa é a transmissão, né? Se fala da complexidade, pode ser. Eu acho que, à medida que eu estudo pela doutrina, que eu já vou falar sobre a doutrina que eu estou consultando, a maior parte está na parte de adimplemento e inadimplemento. Mas vamos ver qual que vai ser maior. Eu coloquei esse esquema aqui, gente. Nesse esquema, vocês têm contato com uma divisão que o próprio Carlos Roberto Gonçalves faz, que diz respeito aos ramos do direito. Os ramos do direito, gênero, abrange duas espécies, que são os ramos do direito patrimoniais e os ramos do direito não patrimoniais. Os ramos do direito patrimoniais são aqueles que podem ser reduzidos à pecúnia, né? A importância de serem reduzidos à pecúnia é porque, como é patrimônio, eu tenho que ter a possibilidade de substituir o patrimônio. Os direitos, o ramo do direito que é não patrimonial, ele diz respeito àqueles que não podem ser reduzidos à pecúnia, porque eles tratam de preceitos que são essenciais à própria dignidade e vida humana. Então eu coloquei ali que os ramos do direito não patrimoniais são aqueles concernentes à pessoa humana,
e os direitos patrimoniais se dividem em reais e obrigacionais. Já dá para vocês perceberem que o que nos interessa aqui são os ramos do direito, no caso patrimoniais, né, que são os reais e os obrigacionais. Só que o que vai ser o nosso objeto são os obrigacionais. Entretanto, eu preciso diferenciar junto de vocês o ramo do direito patrimonial, que a gente chama de direito real, e o ramo do direito patrimonial, que a gente chama de direito obrigacional. Porque, embora eles pareçam, não são a mesma coisa, e distingui-los é fundamental para o estudo. Para finalizar essa parte, que a gente está abordando o objeto e o núcleo do direito às obrigações, o termo obrigações ele é concebido de várias formas. É uma palavra que é análoga, ela tem diversas outras que são análogas, diversos significados análogos. Então a gente pode falar de terminologia ampla e terminologia restrita. A terminologia ampla diz que as obrigações tratam de toda aquela relação que existe entre pessoas e em que há a subordinação, a sujeição de uma em relação à outra. Por exemplo, a relação que o fiel tem com a igreja é uma relação obrigacional, porque o fiel da Igreja Católica Apostólica Romana, ele tem a obrigação de seguir aquilo que a Igreja Apostólica Romana disciplinou no Código Canônico, que é o diploma legislativo da Igreja Católica. Só que existe uma diferença entre a obrigação de um fiel com relação à igreja e a obrigação de uma pessoa que compra e da outra que vende. Qual que é o cerne dessa distinção? Porque obrigação na terminologia restrita, ela é o vínculo jurídico entre pessoas que, nessa relação, faz-se uma prestação patrimonial e econômica e a qual o ordenamento jurídico vai olhar e atribuir validade e legitimidade. Ou seja, se a pessoa que eu comprei a casa não me passar a casa, eu não vou ficar no prejuízo. Eu posso ir até o judiciário ou até o executivo e exigir que ele faça essa pessoa ou pagar a casa ou me devolver o dinheiro com indenização. Essa é a grande distinção entre o direito, entre as obrigações em sentido estrito e as obrigações em sentido amplo. Porque no sentido amplo, eu não tenho aquela condição de autorização. Eu não sou autorizado a procurar o judiciário e obrigar o judiciário a obrigar uma pessoa a se ajoelhar e rezar uma prece. Isso não pode acontecer. Eu posso entrar no judiciário e obrigar a pessoa a me pagar um valor que ela está me devendo. E isso pode acontecer. E aí a gente vai para a segunda parte, que é a relevância do direito às obrigações para a sociedade e para o direito. O Luiz falou no começo que o direito às obrigações ele é fundamental para a compreensão de todo o ordenamento jurídico, e isso é verdade. Qual que é a relevância dele para o direito, que é a parte que nos toca? Todas as relações jurídicas, ou pelo menos quase todas elas, são patrimoniais, são obrigacionais. Ou seja, tudo que a maioria das coisas que a gente vive no dia a dia pode ser dito como relação obrigacional. E aí vocês podem buscar vários exemplos. O fato de você pegar ônibus é uma relação obrigacional. Chamar Uber, relação obrigacional. Comprar algo no supermercado, relação obrigacional. Alugar uma casa, relação obrigacional. E é extremamente ampla as possibilidades de estabelecer essas relações. Por isso, disse que o direito às obrigações ele é fundamental para todo ordenamento jurídico. Porque o próprio direito se fundamenta na relação obrigacional, que eu já vou explicar o porquê. Já na relevância desse direito das obrigações para a sociedade, a justificativa é clara, porque a partir do século XVI, a partir lá do final da Idade Média até atualmente, do 2020, o que a gente tem é uma complexificação das relações sociais de produção. Essa complexificação ela é justificada porque nós temos uma sociedade hiperprodutiva e hiperconsumerista. E esse movimento dinâmico exige por parte do direito uma contundência ao lidar com essa dinamicidade social. Vocês devem ter estudado lá em IED que o direito em reale é construído pelo tridimensionalismo jurídico, que é o direito enquanto a norma jurídica enquanto fato, norma e valor.
E nessa consideração tripartida, nós temos que entender que o valor ali é o que faz com que todo direito tenha a dinâmica que a gente conhece. Então, é o que faz com que as coisas mudem de direção, as coisas mudem de estrutura e simplesmente mude costumes, mudem-se leis, mudem-se tudo. Essa dinamicidade exige das obrigações igual dinamicidade. Inclusive, eu não coloquei isso no slide, mas é interessante mencionar. Hoje, o direito das obrigações é a segunda disciplina que vocês têm contato na faculdade, né? Depois de Direito Civil 1, vem o Direito das Obrigações, que é o Direito Civil, que seria o Direito Civil 2, né? Entretanto, no passado, inclusive no BGB alemão, o direito das obrigações ele ficava depois de direito direito da família. Direito da família, sucessão. Só depois disso tudo que vinham os direitos obrigacionais. Por quê? Porque a sociedade do século XIX e XVIII é uma sociedade agrária, uma sociedade que ainda está focada naquela matriz social de um pai de família e de um estilo de vida agrário. Inclusive, o Código Civil de 1916 vai trazer isso também. Agora, a sociedade está mais complexa, as relações de produção e consumo estão bem mais aceleradas e complexas também. Logo, o direito das obrigações ele tem incomparável e inestimável relevância para o direito civil como um todo. Está tudo bem aí, gente? Dentro da introdução ao direito às obrigações ainda, a gente tem que entender qual que é a função e o conceito das obrigações. Porque não adianta nada passar para vocês as modalidades de obrigações, bem como a de implemento e inadimplemento, se vocês não entendem qual que é o cerne das obrigações. Porque se for só para pegar a lei, ignorar a lei e pegá-la excluidamente, de forma excluída, vai ficar um estudo pobre e vai virar uma decoreba. Qual que é a função das obrigações? Não é só punir. A função das obrigações é trazer a legitimidade para o credor, que é o sujeito ativo da relação, que a gente já fala sobre ele, né? Trazer a legitimidade para o credor de uma prestação que ele negociou com outra parte, o devedor, que é o sujeito passivo. E nessa negociação, se por acaso ocorrer do devedor descumprir ou não cumprir a prestação, que é o nosso objeto de negócio, eu posso me valer dos meios públicos e jurídicos para reaver aquela prestação, seja na forma de devolução de dinheiro, né, restituição do valor, seja obrigando mesmo a pessoa a cumprir aquela prestação. E aí o conceito de direito das obrigações fica mais tranquilo, né? O direito das obrigações é aquela parte do direito que vai disciplinar a relação jurídica que existe entre dois sujeitos, o ativo e o passivo, em relação a uma determinada prestação, que é o objeto dessa relação, e que, portanto, o nosso ordenamento jurídico vai atribuir qualidade de direito. Então, se ele descumprir um direito que é meu, eu posso exigir que ele cumpra, por via judicial, por via administrativa. Aqui que está o cerne do porquê que o direito das obrigações é tão importante para o direito como um todo. Gente, quando a gente fala que a pessoa tem um direito subjetivo e a outra tem um direito objetivo, é uma relação obrigacional. Se eu tenho direito subjetivo à educação, né, se eu tenho direito social, né, à educação, tem alguém ou algo que é obrigado a me fornecer esse serviço, que seria o Estado. O Estado, ele é o garantidor, então ele é a parte passiva dessa relação, ele é o devedor. Se ele não for capaz de me fornecer esse serviço, eu posso entrar e exigir por via judicial ou administrativa que ele cumpra, ou que ele cumpra ou que ele me dê condições de cumprir. Tá tudo bem aí? Vocês estão muito calados. Luiz, tá tudo bem? Então tá bom. Ainda,
dentro disso tudo que eu conversei com vocês, por fim, para finalizar a parte de introdução, né, embora que a gente vai ter mais alguns slides, nós temos que distinguir o direito das obrigações dos direitos reais. Vocês devem ter tido contato com isso já com o professor Rodolfo. Como que é feita essa distinção? O direito das obrigações, ele é, como eu falei com vocês, é uma relação que é postulada de pessoa, prestação, pessoa. Ou seja, eu sou o sujeito ativo, eu tenho direito a uma prestação e essa prestação deve ser cumprida por outra pessoa, o sujeito passivo. Essa relação obrigacional, pessoa, prestação, pessoa, ela só existe, obviamente, no direito obrigacional. Já nos direitos reais, a minha relação não é com outra pessoa, a minha relação é com a coisa, com o bem, com o objeto. É uma relação de domínio. Eu sou dono do meu notebook. A minha relação é com o notebook. Não é com o Luiz, não é com a Cecília, não é com o Davi, é com o notebook. Essa relação de domínio, em regra, ela só é feita entre eu, sujeito, pessoa. Pessoa e coisa. A coisa, o bem. Só que existem exceções, que é quando o meu direito à prestação, né, o meu direito sobre essa coisa, ela é violada de alguma forma. Alguém me rouba, furta, né, alguém subtrai para si e não me devolve mais o meu notebook. Violou o meu domínio sobre a coisa. E aí entrou uma terceira pessoa. E eu estou trabalhando com vocês já as características dos direitos reais e dos direitos obrigacionais, que a gente vai ver agora na classificação estrita. Gente, a distinção, ela é feita na classificação quanto direção. O direito das obrigações, a direção do direito das obrigações é, em regra, pessoa, tá certo? Ou seja, entre partes, é eu e a outra pessoa. Só entre essas partes, eu e a outra pessoa. Os direitos reais, não. Os direitos reais, por sua vez, é uma relação que vai demandar, no caso do objeto, né, é uma relação que demanda entre eu e o objeto uma oposição contra todos. Oposição contra todos, no direito, a gente chama de erga omnes. Por quê? Porque o meu direito sobre o bem, sobre a coisa, é erga omnes, recai sobre todo mundo. Não só sobre mim, ou não só sobre a coisa, mas todo mundo. Ninguém pode se voltar contra meu notebook, pegar, quebrar ele, ninguém. Esse direito ele é oposto contra todos, é erga omnes. Então, relação obrigacional, a relação é interpartes. Relação dos direitos reais, a relação é erga omnes, contra todos. A classificação quanto ao objeto, por sua vez, vai considerar que o objeto dos direitos e obrigações, né, é o cumprimento da prestação, que eu falei com vocês no início. O cumprimento da prestação, ele é não só o objeto, mas a gente vai ver também que é causa da duração. Já nos direitos reais, o objeto dos direitos reais são os direitos que incidem sobre a coisa, é taxativo. A própria lei diz quais são os direitos reais que eu tenho sobre as coisas. Já nos direitos e obrigações, não. A lei diz quais são alguns, mas outros eu vou estipular por autonomia privada, por contrato. E isso é possível. Já na distinção quanto ao sujeito, né, no direito das obrigações, eu falei com vocês, nós temos o sujeito passivo e o sujeito ativo. E aí o sujeito passivo e o sujeito ativo, eles devem existir. Precisa ter um sujeito ativo e um sujeito passivo. Se eu não tiver um sujeito passivo, não tem a quem exigir que se cumpra a prestação. Então é uma exigência que exige a sujeito passivo. Igualmente o ativo. Já na relação, já com relação aos direitos reais, o sujeito não precisa haver um sujeito passivo. Em regra, não há um sujeito passivo. Em regra, o sujeito é só o sujeito ativo, é só quem é dono da coisa. Só que o nosso direito civil, ele trabalha pela exceção. A regra é, eu sou o único sujeito na relação com o meu bem. A exceção é que existem pessoas que podem molestar meu bem, podem se intrometer na minha relação com meu bem, podem usurpá-lo de mim, podem subtraí-lo de mim, podem destruí-lo, deteriorá-lo, né?
Ou seja, o sujeito passivo, na relação dos direitos reais, é um sujeito indeterminado. Qualquer pessoa do planeta pode ser o sujeito passivo. Qualquer pessoa do planeta pode vir aqui e estragar meu notebook. Agora, nas obrigações, não. Nas obrigações, o direito exige que a pessoa, tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo, sejam determináveis. E isso vai ficar expresso nas cláusulas do contrato, vai ficar expresso na própria lei. Já na distinção quanto à duração, nós temos os negócios jurídicos, que são, nós temos, no caso, os direitos obrigacionais, né, negócios jurídicos, que são transitórios. Por que transitório? Eu falei com vocês que a obrigação, ela se extingue com o adimplemento. Adimplemento é quando a pessoa cumpre a obrigação, a prestação, né? Então, se a minha relação com a Cecília era compra e venda, eu paguei para a Cecília, né, passei a quantia, e a Cecília me passou a casa, acabou, extinguiu a obrigação, está adimplente, extinta a relação de obrigação. Nesse sentido, é transitório. O direito obrigacional só existe enquanto perdura a prestação. Se a prestação é cumprida, acabou o direito de obrigação. Já nos direitos reais, não. Nos direitos reais, a ideia é que o meu domínio sobre o objeto, sobre a coisa, é perpétuo. Eu tenho perpétuo domínio sobre a coisa. O notebook vai ser meu perpetuamente, até que eu venda, que eu aliene, que eu destrua, que eu jogue fora, até que eu me disponha dele, até que eu disponha dele, né, de disponibilizar, ele pertence a mim, e assim vai perpetuamente. Tudo bem? Agora, na classificação quanto à formação, os direitos e obrigações, eles resultam de vontades. Então, eu falei com vocês, a relação obrigacional é um acordo de vontades, sobretudo. Eu e a Cecília convencionamos que nós queremos vender a casa e vamos deixar isso bem claro lá no contrato. Nos direitos das obrigações, nos direitos reais, não. Nos direitos reais, a formação ela só decorre de lei. A lei é taxativa, ela vai dizer em quais situações eu tenho a posse, né, o domínio, a propriedade de determinado bem. E para finalizar essa diferenciação, a classificação quanto ao exercício, né, que é aquilo que eu falei com vocês, a mesma coisa do sujeito. No direito da obrigação, é necessário que haja um devedor. Se não houver um devedor, não tem como eu exercer o direito de obrigação, porque eu não consigo sujeitar ninguém ao dever de cumprir uma prestação. Já nos direitos reais, em regra, não há um sujeito passivo. A exceção é quando qualquer pessoa do planeta atenta contra o meu bem. Tá tranquilo até aqui, gente? Eu vou tomar um pouquinho de água, se quiser fazer algum comentário. Então tá ótimo. Bom, então a gente pegou qual é a distinção direito real, direito obrigacional. Ficou claro, né? Então tá bom. Vocês entenderam então que o direito obrigacional ele só vai decorrer quando eu tiver... É obrigatório que exija o sujeito devedor e a gente viu lá, quanto à direção, ele é interpartes, quanto ao objeto, ele é o cumprimento da prestação. Quanto ao sujeito, precisa ter o sujeito passivo e o ativo. Quanto à duração, transitório. Quanto à formação, ele decorre da vontade das partes. Quanto ao exercício, ele exige um devedor. E o direito real, não. O direito real, quanto à direção, ele é erga omnes, ou seja, ele se opõe a todos. O meu direito sobre um determinado objeto, ele deve ser oposto a todo mundo. Tudo bem? A minha garrafinha, se alguém pegar a minha garrafinha, o direito que eu tenho sobre a garrafinha não vale só entre eu e a garrafinha. Não faz sentido. Ele é válido para todo mundo. Então, quem pegou minha garrafinha, sendo um japonês, sendo um italiano, sendo paulista, carioca, vai responder por isso. Não tem limitação. É contra todos. É erga omnes. Quanto à duração, nós vimos que o direito das reais ele é perpétuo, em regra,
a não ser que eu aliene meu bem ou disponha dele. E quanto à formação, os direitos reais são decorrentes da lei. A lei é taxativa. Não existe direito real que não esteja em lei. Tudo bem? Dentro disso, então, existe aquela bola do direito real e aquela bola do direito obrigacional, que eu deixei aqui para vocês. Ó, direito real e direito obrigacional. Só que no centro, nesse centro aqui, olha, existe algumas figuras que não estão nem nos direitos reais e nem nos direitos obrigacionais. Essas figuras são chamadas de figuras híbridas ou hibridismo, que é a zona fronteiriça entre o direito real e o direito obrigacional. Qual que é a primeira figura híbrida que a gente tem nessa zona fronteiriça? É a obrigação propter rem. A obrigação propter rem, em tradução literal, né, propter rem em latim, significa por causa da coisa. Rem é coisa, real é coisa, reais é coisa. Por causa da coisa. Essa obrigação, ela é caracterizada por quê? Por que ela não é nem obrigação e nem um direito real? Está na zona fronteiriça. A obrigação propter rem, ela se trata, antes de tudo, de um dever, de uma prestação. Então, eu devo cumprir uma prestação. Só que a pergunta é, a prestação, ela está em relação à pessoa ou à coisa? E no caso da obrigação propter rem, a obrigação está por causa da coisa. Por exemplo, IPTU. O IPTU ou IPVA. Você compra o carro, não interessa se é você que comprou o carro, se é sua mãe que comprou o carro, se é seu pai, se é seu tio, seja quem for. Vai ter que pagar o IPTU do mesmo jeito. Por quê? Não, desculpa, o IPTU é territorial urbano, desculpa. IPVA, vai ter que pagar o IPVA do mesmo jeito. Tendo que pagar o IPVA, o dever de pagar o IPVA, essa prestação, não é relativa à pessoa, não é porque eu comprei o carro. O IPVA, ele está atrelado à coisa, é o carro que tem esse dever, essa prestação. Então, qualquer pessoa que comprar o carro vai ter que pagar o IPVA da mesma forma. Assim também com o IPTU. Qualquer pessoa que comprar uma casa ou um prédio vai ter que pagar o IPTU, porque o IPTU ele é em relação ao prédio, à coisa, não à pessoa. Se eu vender o prédio e outra pessoa comprar, vai ter que pagar do mesmo jeito. A outra pessoa vai ter que pagar. Se a pessoa vender, a outra pessoa vai ter que pagar. Deu para entender? Na obrigação propter rem, a obrigação ela se deve em razão da coisa e não da pessoa. Pode ser o presidente da república comprando o carro, ele vai ter que pagar o IPVA do mesmo jeito. Ou comprando a casa, vai ter que pagar o IPTU do mesmo jeito. Oi, Luiz, pode falar. Uma coisa que eu acho interessante complementar, eu lembro no início do último semestre, antes de passar para o ensino remoto, a professora Cláudia falando de um caso, por exemplo, em questão de aluguel. O inquilino deixa de pagar o aluguel, aí isso acaba se transferindo para o proprietário. Aluguel não, perdão, condomínio. Aí, por exemplo, o inquilino deixa de pagar o aluguel, acaba por sobrar para o proprietário daquele imóvel pagar aquele condomínio. Assim, eu estou lembrando uma coisa que eu lembro de propter rem só disso, da Cláudia dando esse exemplo. Nem lembrava do conceito, mas só disso. Desse macetezinho, esse exemplo que me faria lembrar de propter rem mesmo. Pois é um caso também, ô Luiz. Outra possibilidade também, para ficar bem ilustrado para vocês, seguindo a lógica do Luiz então, a obrigação que todos os condôminos têm de preservar a fachada do prédio, que está lá no artigo 1336 do Código Civil, no inciso 3. Né? O que essa obrigação diz? Todo mundo que comprar um apartamento em um condomínio tem a obrigação de conservar a fachada do prédio. Essa é uma obrigação compartilhada. Quer dizer que se eu comprei um apartamento, automaticamente eu adquiri aquela obrigação. Por quê? Porque a obrigação não estava comigo ou com o outro proprietário. A obrigação está no apartamento, está na coisa. E por que é uma figura híbrida? Já deu para perceber, né?
Porque no direito obrigacional, a obrigação está com a pessoa. O sujeito passivo tem a obrigação de fazer algo, tem o dever de fazer algo, tem o dever de cumprir a prestação, né? Na obrigação próprio terreno, não. A obrigação não está com o sujeito, está com o objeto, está com a coisa que dota da obrigação. Eu adquiro a obrigação porque eu adquiri a coisa. É como se fosse uma causa-consequência. Deu para entender a questão do próprio terreno? Está na zona fronteiriça porque não é nem direito obrigacional e não é nem direito real. Não é direito real porque não está taxado na lei. E não é direito obrigacional porque a obrigação não está na pessoa, está na coisa. E é por isso que é híbrida, está no meio, porque não é nenhum nem outro. Já nos ônus reais, ônus, gente, significa encargo, tá? Encargo, reais vem de real, real vem de ren. Ren é objeto. Nos ônus reais, a dívida, que é a obrigação, ela está ligada ao devedor, tudo bem. Só que a pessoa, ela só vai responder por essa dívida até aos limites da coisa, em que a obrigação está gravada. É um pouco complicado mesmo. Um exemplo para ilustrar isso? A hipoteca. Quando você hipoteca a sua casa, você vai no banco e coloca a sua casa em hipoteca, a obrigação está gravada na casa, né? A casa é a prestação, tudo bem? Ou seja, eu coloquei minha casa em hipoteca para determinado fim. Se eu não conseguir pagar a hipoteca, o banco não pode vir até mim pegar minha casa, meu carro, meu jato, meu avião, meu prédio em Manhattan, minha ilha privada no Oceano Índico. Não pode. Ele só vai pegar a casa, porque a casa é o bem a qual a obrigação está gravada. Eu só vou responder por essa obrigação até os limites do meu bem, que no caso é a casa. Só vou responder pela obrigação até os limites do carro, que é o que eu posso ter hipotecado também. Né? E outra coisa, dentro das obrigações de ônus reais, a gente não pode confundir a hipoteca com garantia. Garantia de um produto não é ônus reais. A garantia ela não está associada a coisa. A garantia está associada a um evento superveniente, que é algo que pode acontecer e prejudicar a minha coisa. Só que você já pode perceber que também tem um caráter de, ao mesmo tempo que é um direito real, garantia é um direito real sobre o objeto, só que é um direito obrigacional também, porque ele está vinculado com ele está vinculado com uma obrigação, com uma prestação que deve ser cumprida. Tudo bem com ônus reais? Ônus reais eu acho que é mais tranquilo de visualizar. E por fim, a eficácia real. O ônus real tem a ver com fiador, avaliza, porque você falou de garantias. Então, a garantia que eu estava falando era mencionada com relação aos bens imóveis, às coisas, né, ao direito real sobre as coisas. O fiador, ele está mais o fiador está mais localizado na eficácia real. Sabe por quê? Porque a eficácia real trata de quê? Na eficácia real, o cerne do que vocês precisam entender é eficácia é produção de efeitos, real é o objeto, tá, gente? Na eficácia real, a obrigação, aquela prestação, ela se transmite. E ela se transmite por quê? Por que se diz que ela se transmite? Como eu falei com vocês, aqui em cima, olha, quanto à direção, o direito obrigacional, a direção dele é interpartes. Então, os efeitos das obrigações é entre eu e a Suelen. Se eu e a Suelen negociamos, os efeitos vão ser sentidos por mim e pela Suelen, interpartes. Só que, na situação da eficácia real, a obrigação, né, o direito, ele não se refere apenas entre eu e a Suelen. Ele se refere contra todos. Então ele tem um efeito que é chamado de efeito erga omnes. Na eficácia real, né, a prestação ela vai se transmitir erga omnes contra todos. Eu vou dar um exemplo para ver se vocês conseguem entender. Vamos imaginar que eu sou locador de uma casa. Eu sou locador de uma casa em que o Luiz é o locatário. O locatário é quem está alugando, gente. O locador é quem aluga. Então eu sou o dono da casa. O Luiz é o locatário.
O Luiz é locatário e tem um contrato comigo de 5 anos. Nesse contrato de 5 anos, no segundo ano eu resolvi vender a casa. O Luiz não teve interesse de comprar a casa, mas ele também não queria deixar a casa. E como o contrato era de 5 anos, o que o Luiz fez? O Luiz foi até o cartório de registro de imóveis, né, porque a casa é um bem imóvel, e foi lá e pediu para eles averbarem na escritura da casa que o contrato dele. Por quê? Porque eu quero vender a casa, mas qualquer pessoa que comprar a casa vai ter que respeitar o contrato dele. O que vocês precisam entender? O contrato é uma relação obrigacional, né, que vinculava eu e o Luiz. Só que como eu vou vender a casa, eu vou sair da jogada. E o contrato com o Luiz, em regra, acabaria, correto? Só que ele não vai acabar se o Luiz averbar. Averbar é quando ele anexa, é quando ele altera a escritura da casa, quando ele anexa à escritura da casa algo a mais, e no caso seria o contrato. Qualquer pessoa que ia comprar a casa vai comprar a casa ciente de que o Luiz alugou ela e vai ficar lá pelos próximos 5 anos, sendo obrigado respeito a isso. Deu para visualizar bem a eficácia real? A ideia é que é algo que teria eficácia entre eu e o Luiz, eficácia interpartes, né? Agora não. Agora vai ser eficácia contra todos, erga omnes. Quem é que tem característica de ser erga omnes que eu falei no começo? Os direitos reais. Os direitos reais que são erga omnes. Então o Luiz pegou um direito obrigacional, modificou esse direito obrigacional e se transformou e trouxe para ele a qualidade de um direito real, que é a capacidade de ser confrontado com qualquer um. Qualquer pessoa que comprar a casa, nesse exemplo, vai ter que respeitar o contrato do Luiz. Só que nesse exemplo também, eu usei o contrato de 5 anos. A lei diz que contratos menores podem sim ser rompidos. Ok, gente? Essa é a distinção de direito real e direito obrigacional e as figuras híbridas que estão na zona fronteiriça. É importante, e nesse aspecto, Luiz, é aí que se encaixaria o que você falou. Terminado essa classificação e essa distinção, nós podemos ir então para as noções gerais. As noções gerais da teoria geral das obrigações vai nos fornecer a ideia do conceito, né? Vai nos fornecer a ideia dos elementos que compõem as obrigações, as fontes, a diferença de obrigação versus responsabilidade e algumas outras distinções que são necessárias de serem feitas. Vamos lá. Qual que é o conceito de obrigações, então, seguindo essa lógica que a gente trabalhou? Deixa eu tomar um pouquinho de água, gente, porque é bom descer a garganta. Ainda mais esse calor. O conceito de direito das obrigações, então, vai ser o mais próximo que a gente... Eu não vou nem pegar o conceito doutrinário, vou trabalhar com vocês com base nos tópicos que a gente fez. Gente, eu falei com vocês que a obrigação, ela é aquela relação jurídica, aquele vínculo jurídico que obriga um sujeito passivo ao cumprimento de uma determinada prestação que é direito de um sujeito ativo. Tudo bem até aí? O sujeito ativo, ele é o credor, o sujeito passivo é o devedor. E a prestação pode ser qualquer objeto determinado, determinável, vou falar sobre as características. Nesse meio, qual seria o conceito mais cabível para obrigações? As obrigações, então, seria aquele vínculo jurídico, né, que confere ao sujeito ativo, que é o credor, o direito de exigir do devedor, que é o sujeito passivo, o cumprimento de uma dada prestação. Isso. Esse é o conceito de direitos e obrigações. O vínculo jurídico que confere ao direito ativo, credor, o direito de exigir do devedor, sujeito passivo, o cumprimento ou adimplemento de determinada prestação. E por que dentro do que eu falei com vocês, nas noções gerais, eu disse para vocês sobre a questão dos ramos do direito se dividir em patrimonial e não patrimoniais, dos patrimoniais e não patrimoniais. Porque nas obrigações, quem responde pelo inadimplemento não é a pessoa, não é o devedor. Quem responde é o patrimônio dele.
Então, se o Luiz, se eu convenciono com o Luiz que eu vou prestar serviço para ele, né, eu presto o serviço, mas ele não me paga, quem vai responder por isso não é o Luiz não vai ser preso por isso. Quem vai responder por isso é o patrimônio do Luiz. Ok? O que ele tiver para pagar, ele vai pagar pelo meu trabalho, e incluindo perdas e danos e indenização moral. Deixa eu só ver aqui, porque alguém está mandando mensagem no grupo, né? Ô, Steven, e na medida também da nossa sobrevivência, né? Tipo, nada que atente, assim, contra a nossa dignidade, assim, que deixe a gente miserável, né? Oi, Luiz, eu não entendi não, desculpa. E também essa questão aí, até o patrimônio da pessoa, também, assim, na medida que ela consiga sobreviver com dignidade, né? Por exemplo, Isso. nada Pode assim falar. que deixe ela miserável, né? Tomar a casa dela para deixar ela na rua, por exemplo. Não, você tem razão, porque a, a, a dívida civil, né, bem como a penhora, ela só vai até o bem de família, que é aquela lei, se não me engano, é 9.999, alguma coisa assim, que é a lei que fala sobre a impenhorabilidade do bem de família. E aí, bem de família é tudo aquilo que é essencial para o teto da dignidade, é o mínimo que uma pessoa precisa para viver. Aí ela só responde até aí mesmo, você tem razão. Ótima colocação, Luiz. É aquele caso também das empresas quando declaram falência, que acabam por não pagar os trabalhadores, por falarem que não tem condições, né? Na verdade, às vezes até tendo. Então, na verdade aí são duas coisas. A empresa, que é a pessoa jurídica, se ela declara falência, ela pode declarar falência, é porque realmente na empresa não consta mais bem nenhum, ou pelo menos não o suficiente para arcar com as dívidas. O que pode acontecer é a chamada desconsideração da personalidade jurídica, que é quando você tira esse véu protetor da pessoa jurídica e atinge os sócios, atinge as pessoas que existem por trás. E aí você vai nos bens de cada um. Só que essa possibilidade no direito brasileiro, ela não é tão fácil assim. Não é a possibilidade de desconsiderar a pessoa jurídica, quer dizer, no geral, né? Porque o Código do Consumidor ele reconhece que o mero dano ou prejuízo já é possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. E nesse caso, se a empresa agiu com ato ilícito, se a empresa agiu com má fé ou algo assim, você não precisa ficar se preocupando com o bem da empresa. Vai pedir desconsideração da personalidade jurídica e vai atingir o sócio. O sócio vai pagar pela dívida. E isso é importante por quê? Porque pode acontecer de você ter uma empresa e você querer comprar as coisas com o dinheiro da empresa ou com o dinheiro que rende ali e passar para o seu nome para, se caso você ser processado, a empresa não conseguir responder pelo prejuízo, né, e você não ser afetado. Você continua com os bens que eram da empresa, só que no seu nome. E por isso tem a desconsideração da personalidade jurídica. Da mesma forma que tem a desconsideração da personalidade jurídica inversa, que é quando eu sou a pessoa natural, eu compro alguma coisa, mas ao invés de eu colocar no meu nome, eu coloco no nome da empresa, da pessoa jurídica, da empresa. Porque se for o nome da empresa, quando eu for fazer partilha de bens, ou se eu for processado por algum motivo, eu respondo até os limites do que eu tenho. A empresa não entraria no meio. Só que aí tem a possibilidade de desconsiderar inversamente. Eu desconsidero a pessoa e atinjo a empresa. Tem as duas possibilidades para isso. Mas você tem razão, é bem complicado quando trata de insolvência civil, no caso da pessoa natural, e falência, no caso da pessoa jurídica. Ficou claro? Então tá bom. Vamos lá. Quais são os elementos, então, desse conceito que eu passei para vocês? Eu coloquei para vocês no conceito o elemento objetivo, que é a prestação, né, o objeto, o elemento subjetivo, que são os sujeitos da obrigação, e o vínculo jurídico. O elemento objetivo, que é o objeto, ou seja, a prestação, ela tem as seguintes características. Ela deve ser imediata, ou seja, a prestação de dar, fazer ou não fazer, são as três modalidades de obrigação, né? E deve ser lícita, possível juridicamente
e fisicamente, e deve ser determinada ou determinável. Por que determinável? Porque a gente pode negociar frutos pendentes, né? Aquilo que ainda vai gerar, ainda que vai virar o bem em si, a prestação em si, em razão de uma celeridade negocial. Então imagina que se eu tivesse que esperar a batata da minha horta ficar do tamanho certinho, bonitinho, colocar a batata no caixote e aí ir negociar com alguém. Provavelmente eu não iria conseguir alguém tão cedo. A batata ia perder e eu não ia conseguir dinheiro nenhum, ia conseguir prejuízo. Não é? Isso é chamado de engessamento da atividade. Em razão disso, o direito permite que eu negocie a batata, ainda que ela não esteja no tamanho adequado que o credor vai querer, não esteja com o peso adequado que o credor vai querer. O direito permite que eu faça isso em nome de um objeto determinável. Ela não é determinada agora, mas ela vai ficar determinável. Tudo bem? Nesse aspecto é o fruto pendente. Mas no aspecto de individualização, é simples. Tem os determináveis e os indetermináveis. Os determináveis e determinados são: determinado é aquilo que eu tenho individualizado. Individualizado é um carro que tem um chassi, tem um número de chassi, tem um número de uma placa, né? Tem uma versão, tem uma cor, tem um tamanho, tem um modelo, tem uma marca. Isso, o carro está individualizadíssimo. Só que tem aqueles que vão ser individualizados futuramente, né? Ou que vão ser determináveis por causa do gênero, em razão do gênero. Não tem como eu distinguir cada batata de um saco de batata, eu não conseguiria, né? É uma atividade subhumana. Por isso, eu vendo a batata como sendo determinável. Tudo bem? E isso é quanto ao objeto, que é a prestação. Então, a prestação é o objeto da relação obrigacional que vai ser postulada pelos sujeitos nesse vínculo. Por que subjetivo? Oi, Luiz. Pode falar. Determinável e indeterminável é a mesma coisa que fungível e infungível? Então, a gente vai estudar a questão dos fungíveis e infungíveis lá na obrigação de dar. Mas, em regra, não, fungível e infungível. Fungível é aquilo que você pode dividir. Não, dividir não. É aquilo que você pode... até fugiu o significado de fungível aqui. Você tem ele aí? Não, deixa... Vou jogar aqui na internet, então. Bem fungível, bem infungível. Eu acho agora, então. Só um instante. Fungível e infungível. Não é que eu estava lendo sobre isso ontem. Mas vai ver nome, é porque eu fiquei em dúvida mesmo agora. É determinável e indeterminável. Eu pensei, gente, será se é fungível e infungível? Deixa eu só achar aqui, Luiz, que eu te passo. Fungível e infungível. Então, a fungibilidade, isso mesmo, ela diz respeito à possibilidade de ser substituído ou de não ser substituído. A gente vai estudar os bens fungíveis e infungíveis na obrigação de dar, na modalidade de dar, né, obrigação de dar, no subtópico de entrega ou restituição. Né? E isso vai voltar para a gente também no inadimplemento. Mas, em regra, não. Determinado é quando você consegue individualizar a coisa, né? Naquela ideia de... isso aqui é único. O carro EcoSport de placa XWY 4142 da marca Ford com chassi 334773566910, esse carro ele é individualizado, não existe mais nenhum carro como ele, não pode existir mais nenhum carro como ele. Agora, isso não quer dizer que esse carro é infungível. Por quê? Porque eu posso substituir esse carro. Eu posso pegar um carro com o mesmo modelo, com a mesma cor, da mesma marca, mudando só o chassi e a placa, o que é irrelevante, né? Ele não é infungível, o carro é fungível, né? Então a classificação de determinado... Perdão? É bem parecido o conceito, mas tem essa diferença mesmo. Nossa, é passível de confundir mesmo, hein? Pois é, isso me engana bastante.
Mas se você pegar pela ideia de que os infungíveis são aqueles que você não consegue replicar eles nem a pau. Um exemplo disso é o quadro da Mona Lisa. Você pode ter vários quadros da Mona Lisa por aí sendo vendidos por 200, 300 reais, mas você só tem um quadro da Mona Lisa que foi pintada por Leonardo da Vinci. Você não tem mais de um. Ele é infungível. Tudo bem? Se vocês quiserem depois, a gente pode fazer uma revisão dos tipos de bens também, que é interessante. Eu ia fazer, né, mas melhor adiantar um pouquinho, porque eu acho que vocês já estão bem mais avançados nessa matéria. Mas tem essas características mesmo, Luiz, porque a prestação é o objeto. A prestação pode ser fungível, pode ser infungível, mas isso é diferente de ser determinada ou determinável. A prestação, ela deve ser determinada ou determinável. Ela não pode ser indeterminada. Por quê? Porque como que eu vou exigir do judiciário que ele obrigue o Luiz a fazer algo para mim, sendo que a obrigação ela é indeterminada? Ah, não, eu quero que obriguem o Luiz a fazer com que o Lula ganhe as eleições de 2032. Não tem como, é indeterminada. Não depende da vontade do Luiz. E aí a gente vai para o aspecto do vínculo jurídico. O vínculo jurídico, por sua vez, é justamente a sujeição que existe do devedor à prestação do credor. É uma relação abstrata, obviamente. Não existe uma sujeição empírica. Por quê? Porque o Luiz ele tem que cumprir a prestação dele de me passar a casa, mas essa sujeição que o Luiz tem a mim, ou seja, eu tenho esse direito, não faz com que o Luiz seja hipossuficiente na relação. Tudo bem? E aí a gente vai para as fontes das obrigações. Então eu mostrei para vocês que o conceito de obrigação está direcionado a esses 3 elementos. E a fonte das obrigações, ela pode ser tanto a fonte de direito decorrente do direito público, né, do Estado, decorrente da vontade, entre aspas, do Estado, e decorrente da vontade privada, da vontade humana. Como que isso funciona? As que são decorrentes da vontade do Estado, decorrente do Estado, eu não gostei do termo que o Carlos Alberto Gonçalves usou, porque o Estado não tem vontade. As que são decorrentes do Estado são aquelas que são previstas em lei. Então, a lei vai determinar todas essas obrigações. As que são decorrentes da vontade privada são aquelas que as partes têm autonomia para decidir, seja em contrato, seja em declaração unilateral de vontade, ou também o ato ilícito. Né? O ato ilícito é uma prestação, viu, gente? Gera uma obrigação. Então, se o Luiz quebra meu carro, se ele viola o direito que eu tinha sobre o meu carro, de domínio, impossibilita que eu exerça, ele está num ato ilícito. Violou um direito real, está em ato ilícito. Ou se o Luiz, por acaso, se o Luiz tinha obrigação de fazer algo e ele faz algo completamente diferente e que ainda é contra a lei, que é antijurídico, ele vai responder por isso que ele fez, como sendo um ato ilícito. Tudo bem? Gente, distinção, obrigação e responsabilidade, fundamental para vocês. Semestre que vem, vocês vão ter a teoria geral dos contratos e responsabilidade civil, se não estou enganado. Não, responsabilidade extracontratual e civil e teoria geral dos contratos. Gente, a obrigação, ela em regra, traz, então, algo transitório, né, que com sucesso vai ser adimplida, ou seja, você vai ter o adimplemento e vai ser extinta. Se na hipótese oposta a pessoa não cumprir com a obrigação, violar a obrigação, lesar a obrigação, né, a prestação, se a pessoa entrar em inadimplemento, a pessoa vai entrar no módulo de responsabilidade civil, que é outra coisa. A responsabilidade civil é a consequência material do inadimplemento. Nessa consequência material, quem responde, como eu falei com vocês, é o patrimônio dele. Então, se o Luiz não me passar a casa, tudo bem, não precisa passar a casa, Luiz. Mas eu vou exigir, então, que você pague pelo que eu me devolvo o dinheiro primeiro e ainda me pague indenização moral, pelo trauma que eu estou passando.
E isso realmente vai acontecer, porque o inadimplemento é a modalidade da obrigação, que se ela fosse cumprida, extinguiria, não teria responsabilidade. Como ela não foi cumprida, ela está em inadimplemento, gerou responsabilidade. E aí a responsabilidade tem que ter o nexo, pessoa, nexo, consequência, né? A responsabilidade vai permitir que você ajuize uma ação contra essa pessoa para que ela responda pelo que ela fez. Essa é a distinção de obrigação e responsabilidade. Essa parte do slide ficou clara, porque isso aqui é a base do direitos e obrigações também. É essa noção geral que vai permitir para a gente desenvolver as modalidades de obrigação, né? O adimplemento e extinção das obrigações, a transmissão de obrigações, o inadimplemento como um todo. Tá tudo bem aí, gente? Então tá bom. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Perfeito. Prosseguindo então. Coloquei aqui também para a gente poder fazer umas distinções que são necessárias nesse âmbito, porque a gente acaba confundindo. A gente confunde muito obrigação, dever jurídico, ônus jurídico e direito potestativo. O que é a obrigação? A obrigação, conceitei para vocês, né, aquele vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa pode exigir da outra o cumprimento de uma prestação. Esse é o conceito de obrigação. A gente está trabalhando obrigação. E obrigação é diferente de dever jurídico. O dever jurídico é a necessidade que toda pessoa deve ter, né, deve observar em relação às ordens e os comandos do nosso ordenamento jurídico. Então, eu tenho o dever jurídico de não violar a privacidade da Cecília. Eu tenho o dever jurídico de não destruir a casa da Cecília. O dever jurídico é essa necessidade. A obrigação é o vínculo, né? Então, no dever jurídico, toda pessoa deve observar aquelas normas que o ordenamento jurídico postula de fazer ou não fazer. Tudo bem? Já o ônus jurídico, gente, ônus, como eu falei com vocês, é o encargo, né? O ônus jurídico, ele decorre da necessidade de se observar determinada conduta para satisfação de interesse. Ou seja, para que você tenha o ônus jurídico, para que você tenha o sucesso, o êxito de um interesse, a satisfação de um interesse, de uma vontade, você deve pegar a sua conduta, né, e fazê-la em direção à conclusão dessa relação, dessa vontade, dessa necessidade, desse interesse. É o ônus jurídico. Um exemplo para poder ilustrar bem. Vou fazer uma doação para uma ONG. Só que além de fazer a doação, para me fazer a doação, eu preciso pagar a taxa do banco de transferência. O encargo que eu tenho, o ônus jurídico que eu tenho para a doação é o pagamento da taxa. Então, algo que seria barato, algo que seria de graça, gratuito, né, só teria ônus para minha parte, vai gerar ônus excessivo, vai ser um ônus além do que eu deveria ter que pagar, porque eu vou ter que pagar também pela taxa. E por último, o direito potestativo. O direito potestativo é aquele direito que decorre da vontade. É um direito unilateral. Ou seja, eu tenho um direito potestativo quando eu tenho um direito absoluto sobre determinada coisa. Eu tenho um direito potestativo sobre o meu notebook. Só eu posso mexer com o meu notebook. Qualquer pessoa ao meu redor está sujeita a mim em relação ao notebook. Só vai tocar no meu notebook quem eu deixar que toque. Só vai mexer no notebook quem eu deixar que mexa. É um direito potestativo porque ele é unilateral e ele obriga a sujeição de outrem. E isso é em relação ao objeto. Não existe direito potestativo, por exemplo, no direito não patrimonial, né? Não existe direito potestativo quando eu falo de relação pessoa a pessoa sem esse vínculo que deve existir. Tudo bem? Essas são as distinções necessárias. Agora a gente vai entrar, passamos bem rápido então pela introdução
do direito das obrigações. A gente viu lá o caráter do direito das obrigações, que deve ser econômico, né, pecuniário. Demos uma esboçada do conceito, a relevância da direito das obrigações, né, distinção de direitos das obrigações, direitos reais, figuras híbridas. Fomos em noções gerais, vimos o conceito, né, os elementos da relação obrigacional, vimos a diferença de obrigação e responsabilidade, vimos esses termos, essas distinções que acabam confundindo a gente. Agora a gente entrou nas modalidades de obrigações. Modalidade de obrigações em que sentido? Modalidade é uma espécie. É uma espécie de obrigação. Em regra, nós temos as classificações, né, quanto a essa espécie. Qual que é a classificação primordial? É a classificação quanto ao objeto. Ou seja, quando eu levo em consideração a classificação quanto ao objeto, eu tenho que observar a qualidade da prestação. Classificação quanto ao objeto. Quais são? Nós temos, então, as obrigações de dar, e aí tem dar coisa certa e dar coisa incerta, as obrigações de fazer e a obrigação de não fazer. Gente, dar e fazer são as obrigações chamadas de obrigações positivas, porque elas exigem uma conduta positiva, elas exigem a minha ação em favor daquilo. A obrigação não fazer, por sua vez, é uma obrigação negativa ou não positiva, porque a minha obrigação é ou de me abster, né, ou de simplesmente não fazer. Dentro disso, a gente vai então para a classificação quanto aos elementos, que também está dentro da classificação quanto ao objeto, as duas não se anulam, viu? Dentro da classificação quanto aos elementos, nós temos aquelas obrigações que são ditas simples e aquelas obrigações que são ditas, né, compostas. Por que existe isso? Porque na classificação quanto aos elementos, nós temos que considerar os 3 elementos da relação obrigacional. Quais são? Vínculo, objeto e sujeito. Falei com vocês. O vínculo, objeto e sujeito, em regra, né, na obrigação simples, apresenta-se na quantidade mínima. Então, eu preciso de, no mínimo, 2 sujeitos e um objeto para ter a relação. Tudo bem? Sem objeto, não tem uma relação obrigacional. Sem o sujeito, a obrigação também é uma obrigação impossível, né? Agora, isso é uma obrigação simples, que é, via de regra, que a gente vai trabalhar mais nos exemplos. Mas existe também as obrigações compostas. Nas obrigações compostas, nós podemos ter a multiplicidade de sujeitos ou a multiplicidade de objetos. E isso acontece por um motivo simples. Pode ter relações obrigacionais em que eu tenho 3 sujeitos, 4, 5 sujeitos, que eu tenho 2 sujeitos, 3 objetos, 4 objetos, 5 objetos, né? Como que funciona essa classificação de multiplicidade de sujeitos? Né? Quando eu tenho multiplicidade de sujeitos, eu tenho que analisar se o objeto é divisível, indivisível ou se a relação é solidária. Como que funciona divisível, indivisível e solidário? Gente, na multiplicidade de sujeitos com objeto divisível, quer dizer que a prestação, né, ela vai ser dividida entre os sujeitos. E aí tem vários exemplos. Por exemplo, suponhamos que a prestação é o pagamento de algo. O dinheiro pode ser dividido entre eu e o Luiz, perfeitamente, né? Só que há situações em que o objeto é indivisível. E aí essa possibilidade, a gente não pode dividir o objeto. Óbvio, se ele é indivisível, quer dizer que se eu importar diminuição material a ele vai perder o caráter pecuniário que ele tem, vai desvalorizar. Essa possibilidade, isso não pode acontecer. Eu não posso ter um objeto que é indivisível, mesmo assim eu dividir. E aí quem fala sobre isso é o artigo 265 do Código Civil. Né? Dentro dessas obrigações indivisíveis, então, eu posso dar um exemplo para vocês para ilustrar. Um cavalo. Eu e a Cecília estamos negociando um cavalo. A Cecília vai comprar o cavalo e vai pagar o cavalo e vou passar o cavalo para ela.
Desculpa, a Cecília e o Luiz vão comprar o cavalo e eu vou passar o cavalo para eles. Então, eles cumprem a prestação deles, eles me pagam a quantia, a importância que eu cobrei, e eu vou passar o cavalo para eles. Mas suponhamos que eu entre na de implemento. Não vou passar mais o cavalo para vocês não, porque eu tenho um apego muito emocional a ele e tudo mais. Não, como assim você não vai pagar? Você vai pagar, sim, você vai passar esse cavalo, sim, como você vai passar? O que acontece? A Cecília e o Luiz, eles vão ter que ajuizar ações contra mim, ou pedindo devolução do dinheiro com indenização moral, ou pedindo a prestação. Na verdade, deixa eu ver se acabou, não vou nem antecipar não, porque vai ficar confuso. Só que não tem como a Cecília ajuizar uma ação sozinha pedindo o cavalo, porque metade do cavalo é do Luiz. Deu para compreender a dificuldade dessa questão? Se a Cecília ajuiza uma ação sozinha, eu não posso meiar o cavalo. Tudo bem, Cecília, você ganhou, toma. Tudo bem, Luiz, você ganhou, toma. Motivo simples, o cavalo é indivisível, ele perde a estrutura dele se ele for dividido. Né? É o chamado bem indivisível mesmo, não tem nem outro nome para isso. São os bens indivisíveis. E também temos a possibilidade solidária. Como que é a multiplicidade de sujeitos com objeto solidário? Quer dizer que ou o objeto vai decorrer da lei, né, vai resultar da lei, essa obrigação solidária, ou da vontade das partes. E nesse caso, é independentemente se for divisível ou indivisível. Então, por exemplo, não, eu estou aqui negociando com você, ou Cecília, eu e Cecília estamos negociando com outra pessoa, só que a Cecília, ela representa uma ONG e eu represento uma empresa privada com alto rendimento. Eu não quero a prestação do que vamos conseguir ali. Por quê? Porque eu só estou ali para ajudar a Cecília. Estou ali solidariamente. Nesse sentido, a prestação vai ir para a Cecília, não vai vir para mim, não vai ir para a Sueli, vai ir para a Cecília. Né? Essa obrigação é solidária em decorrência disso. Todas essas classificações, com relação à multiplicidade de sujeitos, podem ser observadas no sentido de serem ativas ou passivas. Ativas por quê? Porque pode ser que eu esteja numa negociação em que eu tenho 2 credores ou, no caso de ser passiva, 2 devedores. Ou mais devedores, pode ser quantidade independente, né, gente? Tudo bem até agora? Então, vamos lá. Continuando. Gente, então essa foi a classificação quanto à multiplicidade de sujeitos, que é quando eu tenho mais credores ou mais devedores, né? Entretanto, também tem outra classificação, que é a multiplicidade de objetos. Vocês não podem confundir, olha aqui no slide, vocês não podem confundir multiplicidade de sujeitos, que é quando eu tenho mais sujeitos, porque nessa classificação o que interessa para a gente é sempre o objeto. E por que é sempre o objeto? Falei para vocês que o direito obrigacional, ele observa a prestação, o objeto, ele não está nem aí para as pessoas que estão negociando. Quer dizer, a gente tem as exigências legais, mas o que interessa mesmo é se o objeto, a prestação, vai ser cumprida, e se ela for cumprida, todos os sujeitos, todos os credores, né, vão conseguir desfrutar dela. Tudo bem? Então, a multiplicidade de sujeitos só nos interessa no aspecto do objeto. Não nos interessa em mais nenhum aspecto. O acordo de vontades em si, aí já vai ser específico para cada negócio jurídico, seja ele contrato, seja ele o que for. Temos então, como eu falei com vocês, a multiplicidade de objetos, que é quando eu tenho mais de um objeto, isso pode acontecer. Então, não confundir multiplicidade de sujeitos, em que eu tenho um objeto, ou posso ter vários objetos, né, com multiplicidade de objetos. A multiplicidade de objetos quer dizer que eu posso ter um negócio jurídico em que os objetos vão... eu tenho 2 ou mais objetos, né? Só que na possibilidade cumulativa, todos eles estão incluídos. Então, eu e a Cecília, o Luiz, eu e a Cecília estamos vendendo para o Luiz uma casa e um carro e
um cavalo e um abajur. A conjunção e na multiplicidade de objetos cumulativa quer dizer que todos esses objetos, todas as prestações estão inclusas. Tudo bem? Por isso é cumulativa, porque cumula, todos eles estão cumulados com a prestação. Na possibilidade alternativa, aí já é o oposto, né, gente? Aí já não é mais e, é ou. Então, eu e Cecília vamos vender para o Luiz ou o carro, ou a casa, ou o cavalo, ou o abajur. A prestação é essa, um ou outro. E também temos a facultativa, só que a facultativa é quando a gente tem uma única prestação. E aí a facultativa ela se enquadra, via de regra, na possibilidade de obrigação simples, ou na possibilidade de obrigação composta, porém com objeto único. Facultativa é quando você tem um objeto só, entendeu? Por isso que é facultativo. Prosseguindo, então, a gente vai fechar aqui no Melhoramentos e Acrescidos por hoje. A gente fala sobre a obrigação de dar e fecha por hoje no Melhoramentos e Acrescidos, tudo bem? O que acontece? Dentro das obrigações de dar, nós temos duas formas de você dar a alguém, dar algo a alguém, né? Que é a forma de entregar e a forma de restituir. Entregar, eu coloquei aqui o exemplo de compra e venda, é o ato mesmo, gente, de entregar. Eu tenho a obrigação de entregar a Cecília o carro, é isso, não tem nenhuma complexidade, o conceito é esse mesmo. Obrigação de dar na forma de entregar, tudo bem? Compra e venda por quê? A Cecília pagou pelo carro, eu vou entregar o carro para ela, ok? E na obrigação de restituir, na obrigação de dar modalidade, na forma, na espécie restituir, eu não tenho obrigação de entregar, eu tenho obrigação de restituir a posse. Então, por exemplo, eu coloquei o comodato. O comodato, vocês não tiveram contato com ele ainda. Comodato, gente, é um contrato, né, em que eu empresto gratuitamente para alguém algo. Então, eu emprestei para o Luiz meu carro. Luiz, aqui está meu carro e o comodato foi junto. O Luiz tem a obrigação de me restituir esse carro. Restituir esse carro por um motivo simples. O carro não pertence a ele e é um contrato de comodato. Eu não vendi, eu não doei, eu não doei, eu não dispus. Eu só emprestei a ele. Então, se eu emprestei, a cláusula que fica eu devo ser restituído disso. E aí, além dessas duas formas, entregar e restituir, nós temos a coisa certa. Coisa certa e coisa incerta. Essa faz parte da classificação. Eu tenho a obrigação de dar coisa certa ou dar coisa incerta. E aí que vai para aquela classificação que o Luiz estava discutindo comigo, que é sobre a fungibilidade, a infungibilidade, a individualização, ou seja, ser determinado ou determinável. A coisa certa é aquela coisa individualizada. Coisa certa é aquela coisa individualizada, aquela coisa em que você pode perfeitamente, né, entregar. Você não pode entregar coisa que não seja aquela, coisa diversa, aquela não vai ter o mesmo valor, porque é uma coisa certa. É o artigo 313 do Código Civil. Ela é coisa certa, então, porque ela é individualizada. Quer dizer que é impossível que eu entregue outra coisa diversa que não ela. Tudo bem? E aí, na verdade, o que acontece a gente vai estudar isso mais à frente, mas a regra o credor não tem obrigação de aceitar coisa diversa da coisa certa. Então, a Cecília não precisa aceitar de mim, né? Coloquemos que um carro. Eu falei com a Cecília, eu vou te vender um carro bonitinho, com placa e tudo certinho. Nossa, Cecília, acabei de perder o carro, ele sofreu aquilo. Tem como eu te passar esse outro carro? A Cecília não tem obrigação de aceitar. Por quê? Porque é coisa certa, o carro está individualizado, é aquele carro, né? Isso não vai acontecer porque ela não tem obrigação. Mas se ela quiser, ela pode negociar comigo. Olha, então me passa isso daqui que eu aceito. E se ela quiser negociar, né? Ou seja, se ela aceitar coisa diversa aquilo que a gente tinha contratuado, nós vamos chamar de novação objetiva.
Alguém ia falar alguma coisa? Acho que foi você, Luiz, que ligou o microfone? Você comentou. Ah, liguei agora. Você falou que não queria falar das exceções, mas vou te desobedecer por um momento, que acho que é bem importante e bem relevante. Os Pode. casos fortuitos e de força maior que interferem bastante nisso. Sim, na verdade, isso daí, você tem razão. A gente vai estudar isso quando houver a impossibilidade de cumprir prestação de dar, da modalidade de dar de coisa incerta, de coisa certa. Porque aí tem as causas supervenientes, né? Aquilo que foge à vontade, que foge à possibilidade do próprio devedor. É disso que você está falando, não é? Mas está certo mesmo. Essa é a coisa certa, gente. A gente vai trabalhar as exceções depois. O Luiz está precoce. Mas também há a coisa incerta. A coisa incerta não quer dizer que é uma coisa que eu não sei o que é. Quer dizer que é uma coisa que eu não consigo individualizar. Eu não considero essa coisa na sua individualidade, eu considero em seu gênero. E aí é o artigo 245, viu, gente? Como que funciona essa coisa incerta? É simples. Tem coisas que não convém individualizar. Dei o exemplo do café, da batata. 2 sacos de batata. Eu não consigo individualizar cada batata. Então eu vou considerar a batata uma coisa incerta. Por quê? Porque ela não é individualizada, ela é considerada em seu gênero batata. Deu para entender a coisa incerta? Que é o artigo 245. Então a coisa certa é coisa individualizada. Coisa incerta é coisa que não é individualizada, mas é considerada em seu gênero. Então a batata não é individualizada, a batata é gênero. Café não é individualizado, café é gênero. Tudo bem? Para finalizar, então, eu não vou nem falar eu nem coloquei ali, né? Ah, que bom que não coloquei, porque eu não falei ali mesmo não. Que aí já é bom, para nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre a impossibilidade que o Luiz mesmo citou, né? A questão da perda, da deterioração da coisa certa, e vamos continuar. Vamos só fechar aqui, então, com a tradição. Gente, a tradição, eu falei para vocês que nós temos 2 formas, a forma de entregar e restituir, né? A forma de entregar e restituir, todas elas confluem para um mesmo objetivo, que é o objetivo de fazer a tradição. Gente, o direito brasileiro, ele adotou, né, a forma romana, que também é muito comum no mundo todo, exceto na França e outros países, que eu só adquiro o domínio sobre um bem, sobre uma coisa, a partir da transferência pela tradição. Ok? Ou seja, se eu vendi o carro para o Luiz, né, eu não vou ter o carro, o Luiz não vai ter o carro até eu transferir o domínio. Transferir o domínio é efetuar a tradição. Deixa eu só colocar o carregador do notebook, porque senão vai desligar e aí eu vou perder o contato com vocês. E por que a tradição, então, ela tem essa relevância no direito? Aí vocês vão ter que fazer uma pesquisa histórica. Por que o nosso direito considerou a tradição como sendo um momento de transferência de domínio? Via de regra, para a gente é interessante, por quê? Porque existem várias exceções desse meio, né, gente? A regra é, se o Luiz comprou o carro comigo, eu vou passar o carro para ele, perfeito. Vou melhorar o exemplo. Se o Luiz comprou um cavalo, uma égua comigo, eu vou passar a égua para ele. Perfeito, acabou. O Luiz está aqui, transmissão da transferência do domínio, você agora é dono dessa égua, a tradição está feita. E nesse caso seria uma tradição simbólica, né, gente? Só que a exceção é que pode ser que a égua fique prenha e dê cria antes da tradição ou depois da tradição. Como é que fica? É a pergunta que fica, né? A ideia aqui a tradição ela é justamente o momento em que eu transfiro o domínio. Se eu transferir o domínio, se só com a tradição eu considero que eu transferi o domínio, quer dizer que o mero contrato não transfere domínio de nada.
Então, se eu contratuei com o Luiz que eu estava vendendo a minha égua, eu não deixei. Isso não quer dizer que assim que o Luiz pagar, a égua passa a ser dele. A égua vai passar a ser dele quando eu transferir o domínio. E aí a gente vai ver que existem as modalidades de tradição. Nós temos a tradição real, a tradição simbólica e a tradição ficta. A tradição real é aquela entrega efetiva e material da coisa. Nessa situação, devemos observar qual é o tipo de objeto, né? Qual é o tipo de coisa. Se é um bem móvel, se é um bem imóvel, fungível, infungível, etc. Por quê? Porque o bem imóvel ele depende de transferência de domínio, só que por escrituração pública, né? Por registro público. Então, a tradição real seria por registro público. Só que nós temos a tradição simbólica. Na tradição simbólica, o que acontece, na verdade, é só um ato que vai traduzir a alienação. Eu não estou fazendo nada além de meramente uma coisa simbólica. Um exemplo, se o Luiz comprou um carro comigo e eu entrego a chave para ele, aqui, agora o carro é seu, Luiz. Entregar a chave é uma tradição simbólica. É exigida? É, mas é simbólica. E temos a tradição ficta. A tradição ficta, ela acontece num caso bem específico, que é quando a gente tem o chamado constituto possessário. No constituto possessário, e aí o constituto possessário ele deve ser previsto expressamente no negócio jurídico, o que acontece é que o vendedor transfere a coisa para o novo dono, né? Ou seja, há transferência de domínio, entretanto, ele permanece sendo locatário. Então eu vendo a casa para o Luiz compra a casa, eu transfiro, eu faço a tradição ficta, entretanto eu continuo sendo locatário, eu vou continuar residindo na casa. O Luiz só é o dono agora, ele é o dono dos frutos daquilo, mas ele não é o dono, mas eu continuo habitando ali. Deu para entender por que é ficta? Ficta vem de fictício mesmo, de uma coisa meio que fictícia, embora a tradição seja real, a posse seja transferida. E para a gente finalizar, os melhoramentos e os chamados acrescidos. O que acontece? Como eu falei com vocês, a regra é que a tradição ela que faz a transferência de domínio. Então não adianta nada eu e o Luiz negociarmos a égua se eu não fizer a tradição com ele. A égua só vai ser dele quando eu fizer a tradição. Tudo bem? Por que isso é importante? Porque pode ser que nesse meio tempo a coisa, o objeto, a prestação tenha melhoramentos e acrescidos. Como que isso pode acontecer, gente? Isso pode acontecer se a égua ficar prenha. Né? Então a égua ficou prenha. Melhoramento porque vai ser tudo aquilo que vai operar mudança para melhor. Tudo que vai melhorar o meu bem. E vai ser acrescido porque vai ser ajuntado a ele. Então se a égua ficou prenha, a égua está ou não inclusa no negócio jurídico que eu fiz com o Luiz? Via de regra, não. Se a regra ficou prenha e teve o filhote antes da tradição, a égua permanece sendo minha. O filhote é meu, a égua é do Luiz. Então o Luiz não pode reclamar comigo que eu fiquei com um potrinho, né? Que eu fiquei com um filhote dela. Não pode. Por quê? Porque é um acrescido e um melhoramento. É meu. Esse fruto é meu. É chamado fruto percebido. Né? O fruto percebido é aquele que vai se manifestar até a tradição. É meu. O fruto pendente é o que vai ser do credor. Se a égua tiver o filhote depois da celebração desse negócio jurídico, depois da tradição, aí vai ser do Luiz. Aí ela pertence ao Luiz. Tudo bem? Então, o Código Civil reconhece no artigo 237 que vai pertencer ao devedor, inerente a qual for a coisa, até a tradição, né? Toda a coisa com todos os seus melhoramentos acrescidos, né? O que o devedor pode fazer é exigir o aumento do preço. A gente está falando do artigo 237. O credor pode exigir, o devedor, né? O devedor pode exigir o aumento do preço, né? Entretanto, se o credor não aceitar, o devedor não precisa, o devedor pode deixar de resolver. O devedor pode resolver a obrigação ou simplesmente não alienar junto o fruto que foi percebido. Né? Então, o fruto percebido é do devedor e o fruto pendente é do
credor. Aí eu vou colocar aqui o parágrafo único para vocês poderem consultar mais tarde. E esse é o parágrafo único, né, gente? Alguma coisa, Luiz? Não, não, é porque eu perdi minha conexão e voltou agora, aí tá ligado. Tem que desligar. Ah, cuidado aí. Agora, o que acontece, gente, essa consideração do Código Civil tem uma ressalva. Só vai pertencer ao devedor se. Calma aí. Primeiro, pertence ao devedor, né? Tudo que for melhorado ou acrescido ao bem, sem que o credor empregue trabalho ou dispêndio, né? Nesse caso, ele vai ser regulado pelas benfeitorias. O Código Civil reconhece o que o credor faz pelo bem como benfeitoria. Entretanto, pode ocorrer que o credor ele empregue trabalho, ele faça com que aquele bem gere melhoramentos e acrescidos. Nesse caso, como é benfeitoria, a benfeitoria, vocês devem lembrar lá no TGD, que quando quem está sobre a posse do bem faz uma benfeitoria, o dono, né, quem tem o devido título, o devido domínio daquele bem, deve indenizar a pessoa, deve pagar pelo que ela fez, deve avaliar o que ela fez pecuniariamente, deve ser reconhecido o que ela fez, mesmo que seja com ou sem boa fé. Por que isso aqui é cabível? Se o Luiz aluga minha casa, se o Luiz aluga, se eu empresto para o Luiz, na verdade, a minha casa, a minha loja, e o Luiz começa a trabalhar lá, ele está trabalhando lá, e gerar os frutos não vão ser retirados do Luiz porque o bem é meu. Os frutos vão ser repartidos conforme a benfeitoria. Tudo bem? Tem alguma dúvida aí, gente? Eu só queria pedir a ajuda de vocês, antes da gente finalizar, para me informar onde vocês estão na matéria. O último tópico que vocês viram, porque aí eu consigo marcar aqui e acelerar essas partes mais introdutórias mesmo. Luiz, Cecília, Suelen. Eu já fiz a matéria o período passado, então só estou fazendo para rever mesmo os conceitos. Juros, perfeito. Eu vou. E aproveitando que a Cecília me respondeu, Cecília, deixa eu te fazer outra pergunta. Você prefere que a matéria, você acredita que vai ser mais interessante para vocês que eu continue dando foco nas características dos tópicos até chegar na parte que vocês estão agora, ou que eu acelere com isso e chegue logo na parte que vocês estão para conseguir acompanhar com o professor? Eu acho que vai ser mais didático e ir devagarzinho mesmo, né? A gente não tem pressa, o nosso foco mesmo é global. Perfeito, então. Tá ótimo, Sueli. Então a gente vai nesse ritmo mesmo. Ótimo. Nós paramos então. Vocês podem me lembrar semana que vem. Ah, melhor. Já aproveitando que vocês estão aqui então, queria remarcar então o próximo encontro. E aí eu já até pedi a opinião de vocês. A minha ideia era que nós fizéssemos 2 encontros em grupo, né, por semana. Nos outros dias da semana eu fico livre para encontrar vocês individualmente, caso vocês precisem ou queiram. Eu vou mandar isso no grupo para confirmar com vocês. Vocês preferem marcar 2 monitorias para a mesma semana ou uma monitoria por semana? Fica bom, né, Cecília?
Acho que eu tô pensando em deixar todas essas a tua monitoria do grupo, em grupo, pra sexta. Sexta, não sei se é um dia bom. Ô, Cecília, última coisa. Vocês têm aula todo dia, né? Qual que é o dia mais tranquilo para vocês? Segunda, terça, o dia que você tem menos matéria, que você percebe que as matérias são mais tranquilas e tudo mais. Ah, segunda. Ah, então é hoje mesmo. Então eu vou remarcar para semana que vem com você já, e depois eu vou mandar no grupo. Na segunda-feira que vem, dia. Ah, é feriado. Então a gente pode marcar para quarta-feira, porque aí não fica semana que vem sem nada. Semana que vem a gente tem que ter um encontro, né? Então, quarta-feira, dia 14, no mesmo horário, vou confirmar no grupo, mas aí vocês já ficam cientes. Tá, Luiz? Também quero sua presença aqui. Muito obrigado, gente, por terem. Tá ótima essa data, não tá? Vai ser depois do feriadão. O feriadão vai emendar a terça, não vai? Vai ser segunda, terça? Perfeito, então, gente. Muito obrigado. Tenham um bom dia, viu? Qualquer coisa podem me chamar lá, marcar. Semana que vem a gente conversa mais então. Tchau.